Olá pessoal, vamos agora resolver a questão 10 do nível 3, que corresponde ao ensino médio da primeira fase da OBMEP de 2019. Ok? Então vamos lá. Qual é a soma dos algarismos do número raiz quadrada desse número gigante aqui, menos 22.222? Bom, você pode pensar aqui na seguinte estratégia. Bom, eu poderia primeiro efetuar essa subtração desse número bem grande aqui, menos 22.222. Essa subtração não vai apresentar problema nenhum, né? Eu vou conseguir fazer sem maiores problemas. E depois eu vou ter que extrair a raiz quadrada do resultado dessa subtração. Só que o resultado dessa subtração vai dar um número muito grande, tá? E aí, poxa, raiz quadrada de um número muito grande. Eu vou tentar decompor esse número em fatores primos, né? Porque aí, quando eu tiver os fatores primos, eu vou ver o que eu consigo tirar da raiz, e talvez até consiga tirar tudo, né? Mas o problema é que, às vezes, quando você vai fazer isso, decompor em fatores primos, quando o número é muito grande, às vezes dá muito trabalho, né? Se o número não colaborar, né? Isso pode dar muito trabalho, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer essa questão de uma outra maneira. Como, Caú, que você vai tentar fazer? É o seguinte, eu gostaria de começar chamando a atenção de vocês para o seguinte, os dois números que aparecem dentro desse radical, né? Radical é a mesma coisa que raiz, né? Os dois números que aparecem dentro desse radical, esse número aqui tem todos os algarismos iguais a 1, e esse outro número tem todos os algarismos iguais a 2. Pessoal, novidade, né? Acredito que seja novidade para a grande maioria de vocês. Toda vez que você tiver um número em que todos os seus algarismos são iguais, né? Toda vez que você tiver um número natural e que todos os algarismos deles são iguais, você consegue escrever esse número em função de uma potência de base 10, tá? Então, é isso que eu vou tentar usar na questão. Eu vou tentar escrever esse número grande aqui em função de uma potência de base 10 e também vou tentar escrever esse número aqui em função de uma potência de base 10, ok? Ok, Caú, mas como é que você vai escrever esses números aí em função de uma potência de base 10? Olha só que interessante. Dá uma olhada nesse número aqui, ó. Se eu escrevo aqui 10, 10 é uma potência de base 10, porque é 10 elevado a 1. Agora, se eu pego esse 10 e subtraio 1, 10 menos 1 dá 9. Então, ó, aqui eu peguei uma potência de base 10, subtraí 1, encontrei um número cujo único algarismo é 9. Dá uma olhada aqui agora. Se eu pegar 100, que é uma potência de base 10, é 10 ao quadrado, e também subtrair 1, isso aqui vai dar 99. Opa, que interessante. Outra potência de base 10, subtrair 1, achei um número em que os dois algarismos são iguais a 9. Espera aí. E se eu pegar 1000, que também é uma potência de base 10, é 10 ao cubo, e subtrair 1, eu vou achar também mais um número em que todos os algarismos são iguais a 9. Vou botar só mais um exemplo para concluir essa ideia. Olha só, 10.000, potência de base 10, né, que é 10 à quarta. Se eu tirar 1, né, se eu subtrair 1, vai ficar também 9.999. Então perceba que toda vez que você pega uma potência de base 10 e subtrai 1, né, dá um número em que todos os algarismos são iguais a 9. E olha só uma coisa interessante, 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1. Quando eu fiz a subtração por 1, né, quando eu subtraí 1, eu achei um número que todos os algarismos são iguais a 9, mas esse número só tem um algarismo. Agora, repare que essa quantidade de algarismos aqui, que foi 1, é igual ao expoente da potência de base 10. Ó, aqui,
esse número aqui, que tem todos os algarismos iguais a 9, ele tem quantos algarismos? 2. E a potência de base 10 que eu usei não foi 100, e 100 não é 10 ao quadrado? Opa, então o expoente da potência que é 2 foi justamente a quantidade de algarismos aqui. 1000, estou continuando para ver se você entende bem essa ideia. 1000 é 10 ao cubo. Opa, 10 ao cubo, expoente 3. Adivinha quantos algarismos tem o número depois da subtração? 3 algarismos. 10.000. 10.000 é 10 à quarta. Né? Expoente 4. 10 com expoente 4. Adivinha quantos algarismos tem o resultado da subtração? 4 algarismos. Tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Primeira coisa que eu tenho que... Eu vou apagar isso aqui, tá, pessoal? Que aqui foi só para passar a ideia para vocês. Aquele número ali, que está cheio de algarismos 1, eu preciso saber quantos algarismos iguais a 1 tem ali. Tá? Então, vamos contar aqui. Ó. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 algarismos iguais a 1. Então, espera aí. Isso quer dizer que se eu pegar 10 elevado à décima e subtrair 1, isso vai me dar um número com 10 algarismos iguais a 9. Ó, 10 algarismos iguais a 9. Vai ficar 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo? Então, ó, se eu pegar 10 elevado a décima e subtrair 1, eu vou encontrar um número que tem todos os algarismos iguais a 9. E quantos algarismos esse número vai ter? É só olhar para esse expoente aqui. Ele vai ter 10 algarismos. Tá? Deixa eu ver se eu contei certo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Caú, uma dúvida, Caú. Por que você está procurando um número que tem todos os algarismos iguais a 9, se na verdade aquele número que está lá, Caú, tem todos os algarismos iguais a 1? Ok, mas aí veja só, e se eu dividir isso aqui tudo por 9? O que vai acontecer? Ó? Deixa eu dividir aqui tudo por 9. Tá? Agora, isso aqui é uma igualdade, né? Eu não posso chegar no segundo membro e dividir por 9 só o segundo membro. Né? Então, se eu fiz isso com o segundo membro, eu também tenho que fazer isso com o quê? Com o primeiro membro. Tá? Eu posso fazer isso. Aí, o que ficou legal disso aqui? Quando você pega esse número aqui, ó, de cima e divide por 9, o que vai acontecer? Esse primeiro 9 dividido por 9 vai dar quanto? Vai dar 1. O segundo 9 dividido por 9 vai dar quanto? 1. 1. Mais não. Outro 1 tem quantos aí? Já tem 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, deixa eu ver se eu botei certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como é que eu posso escrever esse número bem grande aqui? 10 elevado a décima menos 1 sobre 9. Eu consegui escrever esse número em função de uma potência de base 10. Tá? Ok, Caú. Beleza. Agora eu quero ver como é que você vai se virar com esse 2 aqui. Porque pegar um número que é cheio de 9 e fazer ele virar um número cheio de 1 é fácil, né? Porque é só dividir por 9. Eu quero ver você pegar um número cheio de 9 e dividir e fazer ele ficar cheio de 2. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse número 22.222, ó, deixa eu botar ele aqui. 22.222 e vou escrevê-lo como sendo 2 vezes 11.111. Vê se não está certo. 11.111, se eu multiplico por 2, dá 22.222. Né? Por que você fez isso, Caú? Porque, veja só, vou deixar esse 2 quieto aqui e vou mexer nesse 11.111. Tá? Eu vou querer escrever ele como sendo uma potência de base 10.
Quantos algarismos ele tem? 5 algarismos. Opa, então peraí. Eu poderia escrever isso como se fosse o seguinte. 10 à quinta, ó, 10 à quinta menos 1. Por que você está escrevendo, Caú, 10 à quinta menos 1? Porque eu já sei que 10 à quinta menos 1 é um número que tem todos os algarismos iguais a 9 e ele tem 5 algarismos, tá? Sim, Caú, mas eu não quero todos os algarismos iguais a 9. Eu quero todos os algarismos iguais a 1. Aí é só eu pegar esse número que tem todos os algarismos iguais a 9 e dividir por quanto? Por 9. Ó. Então, ó, 10 elevado à quinta menos 1 vai ser, de novo, um número com 5 algarismos, só que todos eles iguais a 9. Na hora que eu divido por 9, vai continuar sendo um número de 5 algarismos, só que todos os algarismos agora vão ser iguais a 1. Então, isso aqui é 11.111. Multiplicado por 2 dá 22.222. Então, eu consegui escrever esse número grande aqui em função de uma potência de base 10, e eu também consegui escrever esse número aqui, cadê? 22.222, em função de uma potência de base 10. Então, vamos voltar lá para aquela raiz. Olha só, eu tenho o seguinte, raiz quadrada de quê? Aquele número cheio de uns, como é que eu vou preferir escrever ele? Eu vou preferir escrever ele como sendo 10 elevado à décima menos 1, isso tudo dividido por 9. Deixa eu puxar para baixo essa raiz aqui. Menos 22.222, né, que eu prefiro escrever como sendo o quê? 2 vezes 10 à quinta menos 1 dividido por 9. Então, menos 2 vezes 10 à quinta menos 1, isso tudo dividido por 9. Deixa eu ajeitar aqui, ó. Beleza? Então, pessoal, aqui, o que está acontecendo? Nós temos essa raiz aí, tá? E aí uma coisa boa, repare que na primeira fração, o denominador é 9. E na segunda fração, o denominador também é 9. Isso é algo bom, porque eu tenho uma subtração entre essas frações, né? E eu só consigo subtrair frações se os denominadores forem iguais, tá? Então, isso é bom. Então, subtração de frações com denominadores iguais. Você pode repetir o denominador e fazer a conta em cima, normalmente. Então, ó, deixa eu repetir aqui esse radical, né? Ou essa raiz. Olha só, o denominador eu vou colocar 9. Tá? Eu até prefiro colocar logo o numerador, depois eu boto o denominador. Então, aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter 10 elevado à décima menos 1. Deixa eu botar aqui. 10 elevado à décima menos 1. Tá? E aqui, o que está acontecendo? Esse menos 2 aqui, pessoal, ele está multiplicando, ele tem que multiplicar tanto o 10 à quinta quanto o menos 1. Tá? Então, deixa eu fazer primeiro menos 2 vezes 10 à quinta. Então, ó, menos 2 vezes 10 à quinta vai ficar menos 2, 10 à quinta. Então, olha só, menos 2 vezes 10 à quinta. E o menos 2 tem que multiplicar o menos 1. Menos 2 vezes menos 1, né? Sinais iguais na multiplicação dá positivo. Então, isso daí vai dar o quê? Mais 2. Isso tudo dividido por 9. Né? Os denominadores eram iguais, na subtração eu só repito o denominador. Ok? Então, eu vou dar uma mexida ali em cima. Tá? Eu posso simplificar aqui, ó, esse menos 1 com esse mais 2. Né? Menos 1 mais 2 vai dar mais 1. Ok? Agora, eu já estou vendo uma coisa que vai ser legal para mim, aí eu vou mexer nesse 10 à décima, tá? Então, dá uma olhada aqui, vê. Isso aqui vai dar a raiz
de que isso aqui vai dar, deixa eu botar um igual aqui. Isso aqui é 10 a décima. Eu posso dizer, ó, vê se você concorda comigo. 10 a quinta elevado ao quadrado, tá? Isso aqui, pessoal, é uma potência elevada a um expoente, tá? Eu estou usando aqui propriedade de potência. Vou botar até um link aqui em cima dessa propriedade de potência, que é uma potência elevada a um expoente. Então, você pode repetir a base e multiplicar os expoentes. Vê se não vai dar certo. Ó, repete a base, 10, e multiplica os expoentes. 5 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar expoente 10. Então, está correto isso aí. Ok? Agora eu vou escrever isso aqui, ó, menos 2 vezes 10 a quinta. Ô, Caú, por que você escreveu esse 10 a décima dessa forma? Você já vai ver. Olha só. Então, agora o menos 2 vezes 10 a quinta. E agora, aquela operação, né, do menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 dá mais 1. Né? Eu gosto de raciocinar essa parte aí como sendo o seguinte, né? Um número negativo você pode raciocinar como sendo uma dívida, né? E um positivo como sendo um crédito. Então, se você tem uma dívida de R$1, mas você tem um crédito de R$2, é como se no final das contas você só tivesse um crédito de 1, tá? E aí eu vou só repetir o denominador. O denominador é 9, né? Aí vejam só, deixa eu repetir aqui mais uma vez não vou descer muito não, deixa eu puxar para cá. Então vai ficar o quê? Vai ficar a raiz quadrada de quê? Pessoal, olha por que eu achei interessante escrever 10 a décima como sendo 10 a quinta elevado ao quadrado. Se você olhar para esse numerador aqui, 10 a quinta ao quadrado menos 2 vezes 10 a quinta mais 1, e se você tiver um bom domínio de produtos notáveis, tá? Vou botar inclusive também o link aqui em cima, tá? do produto notável que eu vou usar aqui, que é o quadrado de uma diferença, tá? Então, olha só, quem tiver esse domínio sabe que aquilo que está escrito ali embaixo poderia ser escrito da seguinte maneira, ó. 10 a quinta menos 1, isso tudo elevado ao quadrado, tá? Porque conhecimento de produtos notáveis, quadrado do primeiro daria o 10 a décima, 2 vezes o primeiro vezes o segundo daria o menos 2 vezes 10 a quinta, quadrado do segundo daria mais 1, tá certo? Então, quem não tem um bom domínio de produtos notáveis, assiste lá esse link que eu indiquei aí, do quadrado de uma diferença. Agora, para você entender bem o quadrado de uma diferença, você tem que entender primeiro o quadrado da soma, tá certo? Então, vou botar o link também do quadrado da soma. E aquele 9 no denominador, pessoal, eu prefiro escrevê-lo nesse momento como sendo 3 ao quadrado, né? Nós sabemos que 9 é 3 ao quadrado, só que nesse momento eu vou preferir escrever o 9 como sendo 3 ao quadrado. Por quê, Caú? Porque aqui eu consigo me livrar dessa raiz. Porque, ó, perceba que esse 10 a quinta menos 1, ele tem expoente 2. E o índice do radical é 2, porque quando o índice não aparece, esse índice é 2. Opa, então peraí, né? Se o expoente é 2 e o índice é 2, eu posso tirar esse 10 a quinta menos 1 da raiz. Então, ó, ele sai como 10 a quinta menos 1. E esse 3 aqui, ele também consegue sair. Por quê? Porque ele está com expoente 2 e, mais uma vez, o mesmo raciocínio, o índice do radical é 2. Então, o 3 também consegue sair da raiz. Tá? Então, a raiz, ó, não preciso mais escrever a raiz. E detalhe, 10 a quinta menos 1, eu sei quanto é que é 10 a quinta menos 1. 10 a quinta menos 1 é um número com 5 algarismos, né?
por causa desse expoente aqui da potência de 10. Né? Então, 10 a quinta menos 1 vai ser um número com 5 algarismos e todos eles iguais a 9, porque toda vez que você pega uma potência de 10 e subtrai 1, você vai achar um número em que todos os algarismos são iguais a 9. Então, eu vou botar aqui ó, um número com 5 algarismos, todos iguais a 9. Está aqui o número. 99.999, dividido por 3. Opa, mas eu sei dividir isso aí por 3. É só pegar cada algarismo 9 e dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Então, ó, eu vou pegar cada algarismo 9, vou dividir por 3. Então, todos os algarismos vão ficar iguais a 3. Então, ó, o resultado dessa raiz aqui deu 33.333. E o que ele está pedindo? A soma dos algarismos. Quanto é que dá? Opa, mexi errado aqui. Quanto é que dá a soma desses algarismos? Ora, se são 5 algarismos iguais a 3, a soma dos algarismos vai dar o quê? Vai dar 5 vezes 3. Então, resposta 5 vezes 3, que vai ser igual a 15. Será que tem essa alternativa aqui? Tem. É a letra... Deixa eu puxar aqui. É a letra B. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.